bem, olha só. Quando nós vamos calcular o trabalho de uma força, usando aquela fórmula, bela fórmula, trabalho é produto da força pelo deslocamento, que é essa causa no corpo, multiplicado pelo ângulo entre o deslocamento e a força. Mesma coisa, cara. A mesma preocupação que eu tinha, maldito ângulo. Aquele ângulo me deixava em pânico, porque eu ainda não estava acostumado a trabalhar com ângulo, quando na física já apareceu aquilo. Eu não era fera em cosseno, em seno, tangente, aquilo era obscuro ainda para mim. Então aquilo ali me matava. O professor falou o seguinte: se não falar nada, esquece. Coisa que se fala, não falou nada, esquece. Não é assim. Na verdade é o seguinte, ó, na grande imensa maioria das vezes que tu vai fazer uma força num objeto na tua vida, se eu quero empurrar essa cadeira, poucas pessoas vão fazer assim, ó. Ai, como tá difícil empurrar a cadeira. É difícil pra caramba empurrar essa cadeira, tá foda. Não vai. Tá entendendo? A maioria das pessoas vai fazer isso, ó. Muito mais gostoso. Ou seja, intuitivamente o nosso corpo sabe que o ideal para que a gente faça trabalho é que o ângulo entre a força e o deslocamento seja zero. Olha como o nosso corpo é safadinho, o teu corpo sabe disso na hora que ele vai fazer esforço. Certo? Cabo de guerra, não vou puxar para cima nem para baixo, vou puxar contra meus oponentes. Beleza? Essa é a ideia. Agora olha só. Para eu poder descobrir esse ângulo, eu tenho que ler o que a questão está dizendo. Para onde a força está indo e para onde o objeto está indo. Ou seja, direção e sentido da força e do objeto. Uma força atua no objeto e o desloca por 30 metros. Se não falou nada, eu tenho que supor que essa pessoa que está empurrando esse agente está usando o bom senso e empurrando para o lugar certo. Por isso que a gente supõe que está falando cosseno de 0 e dá 1. Uma força atua contrariamente ao deslocamento de um objeto. Então eu já sei que a força está empurrando o objeto para lá, mas por algum motivo de força maior, ele está indo contrariamente à força, chamada força resistência. Aí nesse caso fica óbvio que o ângulo é 180 graus, que são os casos clássicos. Mas 60 graus é um ângulo comum de aparecer no vestibular, que o cosseno de 60 é 0,5, fica a respostinha bonitinha. E infelizmente na vida nem sempre dá para fazer a força no sentido certo, entendeu? Às vezes eu tenho que fazer a força assim oblíqua. Aí eu vou ter que usar aquele ângulo, então pode dar 30 graus, pode dar 70. Resumindo, a gente tem que ler a situação para poder interpretar isso. No caso do cabo de guerra, só tinha duas opções, né? Eu estava falando de um sujeito que estava fazendo força. Se ele arrastava os concorrentes, era isso que estava acontecendo. Se ele era arrastado pelos concorrentes, ele puxava o cabo de guerra. Foi assim comigo. Eu puxava para lá, os caras me puxavam para lá. Foi vergonhoso, todas as duas vezes, certo? 70 graus. E por isso que assim, eu bati nessa questão, justamente porque primeiro foi uma coisa que a gente viveu há pouco tempo atrás e que são as duas situações clássicas. Mas pode dar 30 graus, dar 60 graus, mas a questão tem que te contar isso. Ela não pode não te falar isso, beleza? E o caso clássico agora tu viu. Se o sujeito empurra e o objeto obedece e vai para o mesmo lado, 0 grau. Se o sujeito puxa para um lado e o objeto vai para o outro, 70 graus. Muito bem. Exatamente, então vamos lá. Cabo de guerra, sujeito 1. Observe que o sujeito 2 é muito mais parrudo. Isso é. Ó, se a gente chama de 1 e 2, certo? Eu acho que a tua pergunta é: trabalho do sujeito 1 ou trabalho do sujeito 2? Esse é o detalhe, entendeu? Se esse cara está ganhando, para ele o trabalho vai ser positivo, certo? E para esse trabalho vai ser negativo. Não, assim, tipo, um lado, uma pessoa está puxando de um lado e a outra está sendo puxada, mas ela está fazendo força para não ir para o lado que a pessoa está puxando. Justamente. Mas é isso que eu estou te dizendo, olha só. Esse sujeito, ambos os caras estão fazendo força assim, ó, tração e tração. Beleza? Certo? Estão praticamente empatando, não é? Né? Geralmente não é um cara arremessado para o outro lado, né? É aquela disputazinha, então está quase igual aquelas trações, certo?
Se o deslocamento é para lá, vamos chamar de T2 e T1. Tá vendo? Se o deslocamento é para a direita, está muito claro. O trabalho 1 é a T1 vezes ΔD vezes o cosseno de 180, porque ele está perdendo, está vendo? Ele está sendo arrastado para lá. Está vendo esse vetorzinho aqui e esse vetorzinho? Consegue enxergar que ele está de 180? Trabalho do sujeito 2 é a T2 vezes ΔD, e já que o sujeito fortão está ganhando, puxa ele para lá e arrasta a corda para lá. O trabalho que este fortão aplica na corda vai ser com cosseno de 0. Beleza? Vai dar o mesmo módulo, só que um positivo e outro negativo nesse caso. Certo? Isso aí. Eu estava vendo na apostila antes da prova que tinha lá motor e resistente. Eu fui procurar na internet que era resistente dá negativo e motor dá positivo. Mas o que é a diferença entre eles? Isso, é que assim, ó, na prática, a ideia, vê se tu concorda comigo. Com isso eu já vou estar te mostrando um teorema que nós vamos ver futuramente já nas próximas aulas de física, tá? Já vai ser uma ótima, a tua pergunta foi perfeita. Tá, professor, tudo bem, eu entendi que o motor é positivo, o resistente é negativo, mas por que é assim? Perfeita a tua pergunta. Nós vamos começar a trabalhar daqui a pouco com energia cinética. Eu vou mostrar para vocês que energia cinética é a energia do movimento. Nós já discutimos rapidamente sobre isso. Esse cara aqui, ó, vamos supor que ele tenha 100 joules de energia cinética. Sem atrito, esse barulho é uma alucinação. Já que não tem atrito, a tendência dele é continuar em MRU. Se ele estava com 100 joules de energia indo para lá, eu vou lá e dou mais um empurrãozinho. Acrescento 200 joules. Então depois que eu fiz esse trabalho, acrescentei 200 joules, qual é a nova energia cinética dele? 300, concorda comigo? Ele tinha 100, eu acrescentei 200, foi para 300, tranquilo? Porém, se esse cara vem de lá com 100 joules de energia, e eu vou lá e faço uma forcinha pequena, para dar uma paradinha nele, retiro 80 joules de energia. E aí quanto é que ele ficou agora? 20. Tu sacou porque é importante dizer que o trabalho contrário é negativo? Para eu poder calcular a energia que sobrou naquele cara. Quando é positivo, eu tenho que acrescentar energia para ver qual é a final. Resumindo, eu estou te falando algo muito óbvio. Olha só o que eu estou te contando. Eu estou te contando que se um sujeito tem uma certa energia cinética inicial, recebe um certo trabalho, vamos dizer que é um trabalho a favor do movimento, o movimento era para lá já, aqui é a forcinha. Eu estou dizendo que a energia cinética final dele vai ser quem? Deixa eu ver. Vai ser energia cinética inicial que ele tinha, mais o trabalho. Bem óbvio, né? Tinha 100, ganhou 200, foi para 300. Tinha 100, perdeu 80, foi para 20. É isso que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ou mais passa para lá menos, né? Ficaria final menos o inicial. O trabalho é a variação da energia cinética. Vai ser o teorema que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que tu vê uma coisa bem lógica. Para ele poder funcionar bem, tem que ter essa definição. Trabalho motor, aquele que é a favor do movimento, positivo, porque entrega energia. Trabalho resistente, aquele que é contrário ao movimento, negativo, porque retira energia. Altas perguntas vai me ajudar muito nas próximas aulas. Vamos que vamos. Eu nem comigo também.